a promessa de Deus na vida de Abraão. E eu creio que Deus vai falar na vida de vocês e sobre as promessas que Ele fez na vida de vocês. Queria pedir à igreja para abrir a Bíblia em Gênesis 12. Eu vou ler do 1 ao 7 e depois o 13, do 14 ao 18. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora o 13, do 14 ao 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Para quem não conhece a história de Abrão, eu vou falar um pouquinho quem foi Abraão. Abraão, ele recebeu de Deus promessas maravilhosas, assim como a gente acabou de ler. E Deus achou fé na vida de Abraão. A fé se tornou parte de Abraão. Deus olhava para Abraão e conseguia ver que ele tinha fé. Fazia parte do caráter dele a fé. Ele era, para Deus, um homem de muita fé. Naquela época, não tinha muito avanço médico, porque a gente está falando do começo da história do mundo. E para dificultar a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Sara era estéril, ou seja, ela não podia ter filho. Mas Deus promete uma descendência. Como que você vai ter uma descendência se sua mulher não pode ter um filho? Quando Deus revela a promessa para Abraão, Deus sabe de todas as complicações. E ele sabia de que Sara não poderia ter um filho, mas isso não foi um empecilho. A fé de Abraão foi considerada para Deus como justiça. Deus via tanta fé nele que considerava aquela fé como uma justiça. Isso está escrito lá em Tiago 2:23, que fala: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão tinha tanta fé que ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que esse relacionamento era íntimo, porque Deus contava as coisas a Abraão. Deus revelava o que ele ia fazer para Abraão. Então, Abraão, além de ser considerado um homem de muita fé, ele também é considerado por Deus o seu amigo. E Deus gostava de contar o que ele ia fazer para Abraão. Quando Deus promete a Abraão uma descendência, Abraão tinha 75 anos. Para nós hoje já seria difícil, quase impossível, ter um filho aos 75 anos. Então, mas será que ele vive isso logo, rápido? Porque em 75 anos já era uma idade avançada. Algumas das promessas da vida de Abraão que se destacam no texto são uma descendência numerosa. Deus fala que Abraão seria o pai de uma grande nação, como eu já falei aqui. Seria uma nação impossível de se contar, porque ele fala: se é possível
se seria possível contar a descendência de Abraão, mas a gente não consegue contar o pó da terra. É impossível. A gente não consegue pegar os carocinhos e sair contando. Então, a descendência de Abraão é tão grande que não seria possível contar. Uma outra promessa, Deus não só promete a Abraão uma descendência, mas como também promete uma nova terra para Abraão. A Bíblia fala que Deus daria a Abraão uma terra farta, que manaria leite e mel. E Abraão pôde contemplar aquela terra. Deus manda ele olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E tudo que ele contemplava, Deus daria a ele. A próxima promessa é a promessa que, através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. O que eu quero destacar com essas três promessas é que a sua promessa não é só para você. A sua promessa também é para a sua família e para a sua descendência. Deus não dá uma promessa só para te satisfazer, mas Ele vai dar uma promessa que vai atingir gerações. E não é só para uma nação. A promessa de Abraão não serviu só para a nação que a sua família constituiria, mas serve para nós até hoje. Ou seja, até hoje nós somos abençoados devido à promessa que Deus fez para Abraão. Então é uma promessa eterna. Deus, além de te dar uma promessa exclusiva para você contemplar, Ele atinge a sua família através dela e é uma promessa eterna, que durará para sempre. Mas não foi tão fácil assim viver a promessa. Primeiro, observando a história de Abraão, a primeira dificuldade que ele encontra é em relação ao caminho até a promessa. O quanto ele tem que caminhar até viver aquilo que Deus chamou ele para ser. E Deus revelou a promessa. Deus falou qual promessa era sobre a vida de Abraão. A gente leu no texto as promessas. Mas Deus não revelou a ele o quanto ele teria que caminhar até chegar a essa promessa. O quanto ele teria que viver, quais experiências e lutas ele teria que enfrentar. Sabe por que Deus não conta o caminho até a promessa? Porque talvez se Deus falasse, ele não daria nem o primeiro passo. Quando Deus chama, sai da tua tenda, será que se Deus mostrasse tudo que ele ia viver de dificuldade, ele ia? E isso serve para nós. Deus não está te dando qual caminho você vai trilhar, porque para você ir, você precisa crer e confiar nele. E se você olhar para as dificuldades que vão te alcançar, você vai dizer, Senhor, quero não, passa para o lado. Mas Abraão, ele não desistiu devido ao caminho. Deus sabe que o caminho até a promessa é difícil, é de luta, tem sido de luta. Todos vocês que Deus revelou a sua promessa e têm estado no caminho sabem o quão difícil é estar no caminho. Você não sabe se vai demorar, se vai chegar logo, se você vai precisar dar 10 passos ou 1000 passos. Você não sabe. É de dor e de sofrimento. E às vezes até de solidão. Abraão, ele só levou Sara e o parente dele Ló. Ou seja, ele viveu ele e Sara. Ele teve que abandonar toda a sua família para viver a promessa de Deus. Talvez seja difícil, ou eu creio que tenha sido muito difícil para ele se desgarrar, sair do meio das pessoas que você conhece, que te amam, para viver uma vida de solidão. Abraão, ele não tinha um território, ele não tinha um lugar
naquele tempo para chamar de dele, da cidade dele, porque Deus ainda não tinha dado. Deus poderia ter dado para Abraão a terra, os descendentes, tudo no piscar de olhos. Mas é durante esse caminho que eu e você, assim como Abraão, somos aperfeiçoados, somos moldados. O nosso caráter, ele é forjado durante a caminhada, durante as lutas. Mas nenhuma dificuldade é maior do que a promessa. Nenhuma dificuldade é tão ruim que não vale você passar por causa da promessa. E Deus nos revela a promessa para a gente ter esperança de que tem algo muito maior por vir. Mesmo em meio às dificuldades, tem algo muito maior que espera eu e você. A nossa promessa vai ser muito maior do que toda dor e do que todo sofrimento. Talvez hoje você esteja no meio desse percurso, enfrentando muitas dificuldades. E a primeira coisa que você pensa é: vou desistir, eu não aguento mais. Senhor, por que você me permitiu viver até aqui? Talvez o seu pensamento é: vou jogar tudo pro alto. Eu não quero mais nada, está muito difícil. Mas mesmo sendo difícil, de uma coisa você pode ter certeza: Deus está do seu lado. Assim como ele esteve com Abraão. A gente lendo a história de Abraão, a gente vê que de vez em quando Deus mandava os seus anjos irem até Abraão, porque Deus estava com ele. Não desista agora, insista mais um pouco. Talvez você pode estar pensando: é fácil falar. Não é. Não é, porque Deus também tem promessas para mim que ainda não se cumpriram. E muitas das vezes a gente olha, eu falo assim: Senhor, isso não vai mais acontecer. Já passou tanto tempo. Não tem mais onde eu acreditar que isso vai acontecer. Mas a palavra primeiro veio para mim. E que eu tenha que acreditar naquilo que Deus me prometeu. Naquilo que Ele falou que vai fazer na minha vida. Mantenha os seus olhos fixos na promessa. Não olhe para o caminho. Não olhe para as barreiras que têm se levantado, para a dificuldade que tem surgido. Olhe apenas para a promessa e para o Deus que prometeu. Talvez o percurso que vai te levar a receber o que Deus prometeu seja longo. Eu não estou falando que vai ser, mas pode ser longo. Pode durar anos, mas pode durar meses. Pode ser que dure muitos anos. Mas será que isso é suficiente para você abandonar a promessa? O fato de demorar muito tempo? Será que isso é suficiente para você desacreditar naquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida? Glória a Deus! Talvez o caminho seja até melhor do que a promessa, porque é durante o caminho que você cresce. Uma outra barreira que eu vejo como a de maior dificuldade para nós hoje, e que foi para Abraão, foi o tempo da promessa. A gente está acostumado com clicou, chegou. Nós vivemos um tempo que tudo que a gente quer, a gente consegue fácil. Basta 1, 2 cliques e está ali. Em frações de segundo eu sei o que aconteceu em outro lugar do mundo. E isso nos torna pessoas imediatistas. Mas Deus não é um Deus de fazer imediatamente. Não porque Ele não pode, mas porque você não pode. Porque se Ele talvez te desse a promessa instantaneamente, você ia acabar com a sua promessa, ao invés de viver da melhor forma. Um exemplo de um filme, acho que muitos aqui já viram aquele filme Clique. A gente vê como que se a gente conseguisse tudo imediatamente,
como que isso nos afunda, como que isso nos destrói e como a gente deixa de viver. E Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer te aperfeiçoar para que você desfrute da melhor maneira possível da sua promessa. Ele quer que a sua promessa frutifique e não que seja cortada. Abraão espera 25 anos para que a promessa dele se cumprisse. Ele espera anos e anos para viver aquilo que Deus tinha reservado para ele. E ele não vê toda a sua promessa se cumprir. Ele começa a ver a promessa se cumprindo depois de 25 anos. Mas 25 anos de espera para uma eternidade de promessa, para desfrutar de uma eternidade. Será que 25 anos é muita coisa quando a gente coloca que ele tem eternidade para desfrutar? Será que hoje você está disposto a esperar em Deus? A esperar em Deus aquilo que Ele tem reservado para você e aquilo que Ele te prometeu? A demora era tanta que eles tentaram burlar o sistema de Deus. Sara via que não conseguia engravidar, o que ela faz? Ela entrega a sua concubina para que ela engravidasse e desse o filho a Abraão. Mas é isso que Deus quer? Era isso que Deus tinha sonhado para eles? O que a gente precisa hoje é aprender a confiar naquilo que Deus nos prometeu. A confiar de que, independente se está demorando, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que cumpra e não faça. Então, confie naquilo que Deus quer fazer. Mesmo sendo difícil esperar, porque é difícil para todo mundo esperar. Mas o tempo de Deus é perfeito. E Ele não está demorando porque Ele se esqueceu de você. Ele está demorando porque Ele está aperfeiçoando você. Se hoje você está passando pela barreira do tempo, não se preocupe. Deus não está te castigando. Não foi algo que você deixou de fazer e por isso você não recebeu. Mas é porque você precisa ser forjado para viver a promessa de Deus. Forjado para que a sua promessa frutifique. O terceiro ponto é o cumprimento da promessa. Quando a gente pensa no cumprimento da promessa, Deus cumprindo a promessa de Abraão, a gente pensa o quê? Que foi de muita alegria. Ele recebeu e celebrou. E ele ficou muito feliz. Mas o cumprimento da promessa, ele também traz outro ponto. Além de trazer alegria, o cumprimento da promessa na vida de Abraão trouxe o desfazer as burradas que eu fiz. Porque Sara tinha dado a concubina e Abraão tinha tido um filho com ela, mas não era aquele filho da promessa. E Abraão teve que mandar embora o seu próprio filho de outra mulher. Ele mandou embora porque estava tendo desavença na sua casa por conta disso. Ou seja, se você não confia na promessa de Deus e tenta dar jeitinhos, na hora que a sua promessa vier, você vai ter que desfazer esses jeitinhos que você fez. Deus, por ser misericordioso e por amar tanto Abraão, Ele não deixou o outro filho de lado. Mas o filho da promessa não era o outro, era Isaac. E Abraão teve que dispersar a concubina com seu filho para uma outra terra. A promessa não restringia só a Abraão. Então, quando ela se cumpre, ela se expande através de Abraão.
ela abençoa não só Abraão, mas a família de Abraão e a nós hoje. Aquilo que vai começar em você, através da sua promessa, vai se expandir. Por isso que é tão difícil. Por isso que nós sofremos tanto para viver a promessa de Deus. E você vai ser usado para abençoar não só a sua casa, a sua geração, mas todas as descendências da terra. Abraão, a promessa de Abraão, ela nos abençoa e abençoa o resto do mundo. Ela não abençoou só os descendentes, só aqueles que eram parentes de sangue, mas abençoa todos nós, porque toda a família da terra é abençoada por conta de Abraão. Talvez hoje seja a noite de você ressuscitar promessas. Promessas que Deus fez a você, mas por causa da barreira do tempo e do caminho, você deixou ela morrer. Você tem se esquecido dela. Você deixou ela para trás, achando que não viveria mais. Depois de receber a promessa, você vai ser provado na promessa. Abraão, ele teve que fazer uma escolha. Deus pediu a ele o próprio filho, o filho da promessa. Será que se Deus pedisse a sua promessa hoje, você teria coragem de dar? Será que se Deus pedisse para você sacrificar a promessa que Ele te deu, você teria coragem de sacrificar? Foi um tempo de muita aflição. Foi um tempo de, para mim, o dia mais difícil da vida de Abraão. Ter que levar seu filho para o sacrifício. Deus pôs Abraão à prova, porque a promessa nunca pode ser maior do que o Deus que te prometeu e que te deu. Porque quando a promessa começa a subir na sua cabeça, você esquece daquele que te deu. Então a sua promessa não pode ser maior do que Deus. A sua promessa não pode tomar o lugar de Deus. E é por isso que ele provou Abraão, para saber quem era mais importante na vida dele: a promessa ou Deus. Não foi uma situação fácil, mas Abraão decidiu ser fiel a Deus. Abraão decidiu dar o seu próprio filho, colocar nas mãos de Deus. Mas Deus não queria o sacrifício. Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac. Deus só queria testar Abraão, saber até onde Abraão confiava em Deus. E Abraão tinha certeza de que algo Deus faria. Abraão, ele em momento nenhum duvidou, mesmo Deus requerindo a promessa dele, mesmo Deus pedindo de volta. Abraão não deixou de confiar. Ele não falou assim: ai, que Deus é esse? Que Deus é esse que me deu e agora tirou de mim? Não, ele não questionou. Ele apenas obedeceu. E Deus viu que Abraão estava pronto para viver tudo que Deus tinha para ele. Pela fé, Abraão foi aprovado. Lá em Hebreus 11:17 fala: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto para sacrificar o seu único filho. Tome cuidado, porque se você recebeu a promessa, Deus pode te provar também. Não deixe que a promessa tome o lugar de Deus na sua vida. Não deixe que a promessa suba a sua cabeça. Mas tenha sempre em mente que maior é aquele que te deu a promessa. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Não sei o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. Não sei o que já foi realizado ou não foi. Mas Deus conhece o seu coração.
E Ele não me trouxe para falar isso aqui em vão. Hoje é tempo de ressuscitar todas as promessas que foram esquecidas, que aos poucos foram morrendo. Hoje é tempo de você viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida, de restaurar a esperança que foi perdida. Queria chamar o ministério de louvor aqui na frente. E que por algum motivo você deixou a promessa se morrer, você deixou a promessa esquecida. Não importa o que você está passando, se você está no meio do caminho ou está apenas começando. Não importa quanto tempo demorou ou quanto tempo está demorando para se cumprir. Hoje é tempo de a sua esperança ser renovada e você confiar naquilo